Olá para você que está acompanhando a gente aqui na programação da TV Otimista. Estamos com mais um Papo Otimista, dessa vez falando sobre pediatria e muito mais com o Dr. João Borges aqui nos estúdios da TV Otimista. Ele é presidente da Sociedade Cearense de Pediatria. Está aqui comigo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é nosso, né? E até de reencontrá-la, porque já trabalhamos juntos, né? No Hospital Infantil Alberto Seib. Então, assim, é um prazer realmente estar nesse momento aqui na TV Otimista. Um prazer é nosso também, doutor João, falando um pouquinho sobre a pediatria atualmente, né? A gente já iniciando nessa conversa, como é que está atualmente o trabalho da pediatria, os avanços, né, científicos, para o olhar como um todo, globalizado, né, para essa criança? Quando você fala na palavra, né, do início e do olhar globalizado, né, isso nos anima mais ainda, porque tudo começa com a gente, com o pediatra, né, na verdade. E a gente vem cuidando disso, da saúde da criança, e agora no nosso congresso, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele, né, como tema central, educar e cuidar da criança que vai viver 120 anos. Então, esse olhar global, ele é extremamente importante e atualmente discutido no mundo todo em cima da primeira infância. Né? Quando eu falo que tudo começa com a gente, começa no sentido de você cuidar do ser humano para que ele tenha uma vida saudável lá na frente e possa com isso viver até 120 anos, que é perfeitamente possível. Doutor João, a gente tem muitos avanços hoje, né? A gente falando da criança em si, né? Desde o nascimento até a idade já pré-adolescente, né? Isso. Desses desafios que a gente vê hoje, utilização de telas, né? Uma criança mais conectada com as tecnologias e menos conectadas com o chão, né? Isso. Com a água, com a natureza, com essa vivência. Qual a importância? Não desmerecendo a tecnologia, mas qual a importância desse contato com a natureza, dessa vivência dessa criança nos primeiros anos de vida? Esse assunto ele vem sendo muito debatido, não só a nível de Ceará, dentro da sociedade, mas no Brasil como um todo e no mundo. Hoje a gente vem trabalhando muito, né, como eu disse, na primeira infância, com o desenvolvimento da criança e o crescimento dela. E o uso da tecnologia, das telas, né, ela traz uma série de distorções dentro desse contexto do desenvolvimento. Hoje, você sabe que as telas, elas não deveriam estar presentes, por exemplo, em crianças até 2 anos de idade. Né? Não deveriam nem... E posteriormente, elas deveriam, a cada momento, né, da criança e depois do adolescente, de que tenha-se restrições para que se volte isso que você está dizendo, né? Aqueles momentos lúdicos tão importantes para a criatividade, tão importantes para que não haja o isolamento da criança, tão importante para que haja a criatividade, né, como eu disse, que é importantíssimo, né? E a sociedade ela vem trabalhando nisso. Tivemos recentemente um fórum onde a gente trouxe isso, o Fórum Nacional aqui, trouxe essa questão exagerada do uso de telas pelas crianças. Doutor João, falando sobre o desenvolvimento, agora os marcos principais, né? Com relação ao acompanhamento dessa criança, e o pediatra, ele é quem recebe, né, o nosso filho. Assim, eu, como mãe, é o primeiro profissional que tem o nosso filho, né, o histórico dele, o caminhar dele, o início de tudo, é com o pediatra, com a pediatra, aquele profissional de confiança, né, que mostra pra gente, que conversa, que nos dá digamos assim, a bula, né? Porque cada criança é única, mas é o profissional que nos diz como proceder, né, como agir, que etapa de desenvolvimento aquela criança está agindo corretamente, caso não, o que deve se alertar. Atualmente a gente tem notado cada vez mais um número maior de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, né, TDAH, e aí por aí vai. Como está a atualização do profissional de pediatria, uma vez que ele é o primeiro que tem um contato com essa criança e pode auxiliar essa família, por desconhecimento, a ter um olhar diferenciado já de tratamento? Bom,
Como é que a coisa funciona? Hoje, está bem estabelecido que o pediatra ele deve estar presente na vida da própria mãe, mesmo antes, entendeu, do nascimento. Então, assim, já é preconizado que nós deveríamos ter, pelo menos, uma consulta no terceiro trimestre da gravidez com a mãe, né, para que a gente já comece as orientações que essa mãe tem que ter e acompanhamento dessa criança. Tanto no serviço privado como no público, nós já temos esse acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento, né, com marcadores formais, né, para que a gente possa vislumbrar lá na frente uma criança saudável e uma criança bem acompanhada, né? Então, assim, dentro desse acompanhamento, você faz e você tem a oportunidade de não só de ver, entendeu? Esse desenvolvimento, se ele está mais direcionado para uma criança, né, que tem um transtorno do espectro autista, por exemplo, e você encaminhar não só para um diagnóstico definitivo com o neuropediatra, mas assim, que você também, pediatra, pode seguir, né, com essa criança, não necessariamente precisando do neurologista infantil acompanhar. Até tem uma discussão a respeito disso, né? De que os pediatras também diagnostiquem nesse sentido, né? Sim, ele pode, e muitas vezes o transtorno, né, como a gente fala mesmo, do espectro, ele é muito leve. E o pediatra ele tem condições, sim, de acompanhar essa criança no seu desenvolvimento. Doutor, qual a importância nesse sentido, né? Já trabalhando essa criança nesse começo, né? Identificado que essa criança, que esse bebezinho, ele não está atingindo os marcos do desenvolvimento. Isso. E já encaminhando para as terapias. O avanço é muito mais rápido? Existe uma janela de desenvolvimento que a gente consegue, num período de tempo, até que idade a gente consegue avançar nesse sentido? Isso vai depender muito do espectro da criança. Mas a gente sabe que esses marcos, eles podem ser, sim, revertidos e acompanhados e atingidos com o acompanhamento, né, e com as terapias instituídas, mesmo sem o uso de medicação. Porque dentro do espectro você pode ir até o uso da medicação. A gente, na pediatria, tenta muito evitar a medicação. Eu diria que, no caso da medicação, a gente sempre a gente apela mais para o neurologista infantil, né, quando essa situação ela se mostra necessária assim. Doutor, e falando também, já um pouquinho retomando, né? A gente tem crianças que foram nascidas na pandemia e nascidas daquele contato, o contato principal do núcleo familiar muito restrito, né? De não ter tido contato, por vezes, pela natureza, né? Outras crianças, aquele convívio de creche, de escola, ambientes sociais. Os médicos como um todo, né? Inclusive, especialmente os pediatras, já tem uma avaliação do que isso pode já ter acontecido para essas crianças, assim, um reflexo dessa vivência específica? A gente tem crianças mais ansiosas, tem crianças mais com menos coordenação motora. O que isso já está espelhando? Já tem um termômetro da pandemia nesse sentido? Já existem vários trabalhos realizados no mundo mostrando essas dificuldades que a gente tem hoje com as crianças vividas pós-pandemia. Eu acho que a pandemia ela acabou sendo um marco, né, de muita coisa, apesar do caos, né, que ela causou, do transtorno para nós, seres humanos, não só pelas perdas e pelas morbidades que ela deixou aí também, mas ela trouxe um lado de um avanço muito grande. Né? E um desses, no caso da criança, é desse olhar, né, dessa privação desses dois anos e meio que nos cercou naquele momento, de como esses comportamentos eles já vinham, mesmo antes disso, de uma maneira muito fechada. Tá? Então, assim, hoje a gente já sabe que o que é que a gente está tentando fazer, de uma maneira muito simples, resgatar tudo isso do que era do passado. No caso da criança, resgatar, como a gente já falou anteriormente, as atividades lúdicas,
Hoje a criança não tem mais atividade lúdica. Você não vê uma criança brincando de pega-pega, uma criança de esconde-esconde, né, uma criança subindo na árvore. A criança, ela está voltada, literalmente, às telas, né? E isso você tem assistido muito, que os governos, né, aí afora, todos muito preocupados com essa situação e adotando medidas através de leis para que a gente possa realmente assegurar. Talvez seja a forma de você tentar mudar um pouco essa história de uma maneira barrar aqui. Eu acho que não pode deixar de haver essa grande discussão e medidas governamentais para que a gente possa assegurar isso. A Sociedade Cearense de Pediatria, este ano, a gente criou uma brinquedoteca. Isso até por iniciativa da doutora Ana Maria Cavalcante, né, que trabalha conosco, foi presidente anterior a mim. E esse resgate, essa ideia, ela é fantástica, né, porque assim, a gente estava até deixando de ver, inclusive nos próprios locais onde elas estavam muito bem estabelecidas, em restaurantes, em prédios, por exemplo, né? E ela estava sendo já modificada com a presença de telas. Então você botava já num restaurante aqui, pega uma tela ali e bota aqueles jogos eletrônicos e por ali você contém a criança. Pronto. Né? Que era diferente das brinquedotecas da época passada, onde a criança tinha jogo de dominó, tinha jogo de pega-pega, lembra daquele pega-pega que era maravilhoso, né? De jogo de pega-pega, de pega-vareta, né? Jogo de pega-vareta, tinha jogo de dama. Então, assim, né? E aí a gente criou isso na sociedade, até para ajudar as mães que quando vão e a criança não tem com quem ficar em casa, né? E ela está interessada numa participação científica ou assistir uma palestra, e nós temos esse espaço. Quando os eventos eles são maiores, a gente contrata uma recreadora, então ela fica com essas crianças e assim, lá não tem uma tela, é só esse tipo de atividade na nossa brinquedoteca. Doutor, a gente teve uma queda na cobertura vacinal, né, que preocupa muito ainda, né? Como é que está atualmente essa questão? A gente está conseguindo retomar a conscientização da importância das vacinas num público tão exposto, né? Que é um público que é um papelzinho em branco, né? Então, assim, mais ainda precisa da proteção, né? Como é que está atualmente isso? Olha, primeiro assim, a politização na questão do uso das vacinas, né, que veio com a vacina Covid, isso é uma tragédia, eu acho. Sabe? Porque assim, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, né? Exemplo para vários outros, né? Exemplo para o mundo todo, o Brasil. Graças a Deus, eu não tenho para te dizer quais são esses dados atuais, mas existe já uma reversão disso, né? E a gente já está melhorando. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um papel importante junto com o Ministério nesse momento também, e a gente está conseguindo reverter, né? Agora mesmo, recente, o sarampo, né? Você viu, né? A matéria de que o sarampo foi mais uma vez erradicado, né? No Brasil, né? Então, assim, que os casos que apareceram não foram casos autóctones, né? Foram casos de fora. E isso graças à retomada, né? E à conscientização, que aí, principalmente dos pais, né? De que a gente leve essa criança e que cumpra o nosso calendário vacinal formal. E até aquele discurso de, eu não vejo ninguém com essa doença, é porque é o sucesso da vacina, de quando era criança, aí, né? E quando você entra em campanhas de vacinação, é porque elas se fazem necessárias que você mantenha esse quadro anterior de erradicação. Doutor, e falando desse olhar plural e global sobre a criança, né? Para além do paciente, né, da criança, do bebezinho, como é que é o olhar também da família que está em volta, né? O olhar da mãe, do acolhimento, daquela pessoa que cuida do pai ou da avó, enfim, de quem é responsável direto por essa vida. Como é que vocês fazem o trabalho com relação a isso? O pediatra, desde do seu nascedouro mesmo, né? Ele já tem esse papel de médico de família, né?
porque você como mãe sabe disso, né, muito bem, quando você vai ao consultório do pediatra, sempre você não vai só, ou você vai com o seu companheiro, ou você vai com a sua mãe, você vai com a sua avó, né? Então, assim, esse contexto familiar já é papel nosso, já existe isso, né? E a gente trata isso com muito carinho, né? Notando a importância dessa inter-relação para o desenvolvimento da criança. É importantíssimo que todos participem e a gente incentiva isso. Então, assim, a família sempre está no nosso radar para que a gente consiga o melhor desenvolvimento e crescimento dessa criança. Doutor, vocês estão com um congresso, né, sendo realizado aqui em Fortaleza essa semana. Isso. Como é que foi pensada essa programação, né, e como é que está sendo esse trabalho todo de reunir grandes profissionais aqui da pediatria? A gente fica muito feliz de anunciar aqui, né, que agora nas próximas 48 horas vamos ter a abertura oficial do congresso. Esse congresso, ele acontece todo ano, promovido pela Sociedade Cearense de Pediatria, e ele representa o ponto mais alto dos conhecimentos e atualização em pediatria no Ceará. Ele é um congresso com a participação expressiva, multidisciplinar, né? Ele acaba não sendo restrito só ao pediatra, mas sim a todas as pessoas que contribuem para a pediatria como um todo, né? Como outros profissionais de saúde. E hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com a nossa expectativa de mais ou menos 800 inscritos. Então, assim, é um congresso muito denso. Ele, nessa versão, ele sai de dentro da própria Sociedade de Pediatria, onde ele era realizado, mas pelo crescimento do congresso, ele vai acontecer agora na nova Escola de Saúde Pública de Fortaleza, né, que foi recém-inaugurada, para que possa abrigar não só todo o contexto do pediatra em si, diretamente cuidando da criança, mas do contexto maior, né, multidisciplinar. Aí teremos vacinação, por exemplo, né, a atualização do calendário vacinal, o que ainda está se colocando em discussão ainda do negacionismo. Tá? A gente vai ter, por exemplo, o uso de telas também, que momento atual nós estamos vivendo, porque essa questão da tela, ela já vem sendo discutida já há algum tempo, né? Mas você tem notado pelo noticiário, né, pelas mídias, de que vem agudizando. Tem países, por exemplo, como a Austrália, que já até os 16 anos de idade, nas escolas você não pode usar zero tela. Eu vi anteontem que São Paulo já está colocando isso, me parece até os 14 anos, dos 14 aos 16, a lei modificando um pouco, mas assim, mais radicalizando. E que o próprio governo federal já está pensando, né, essa discussão no legislativo. Como é que vai ser isso? Então, assim, esse momento é um momento extremamente oportuno para essas grandes discussões. E não poderia ser diferente no seio da ciência mesmo, né, dentro de um congresso como esse. Nós estamos trazendo aqui não só pessoas da área da saúde, como educadores também discutindo. E teremos outra oportunidade grande, porque nós vamos ter o primeiro congresso de desenvolvimento e crescimento da criança na primeira infância, tá? Por onde nós começamos, e mostrando de que a importância, né, desse acompanhamento, desse desenvolvimento e desse crescimento das nossas crianças. O doutor falou a respeito dessa questão, né? Então é importante que a gente fala do desenvolvimento da criança, de se pensar essa questão das escolas, né? Um ambiente feito para socializar. A escola não é só para estudo, né? Isso. Ela é para socializar, para a formação dos grupos, né? Para se olhar no outro, para se aprendizado de esporte, de arte, de cultura. É um mundo tão grande, né? Para se reduzir numa telinha pequenininha, né? Então, assim, como é que isso está já afetando nos consultórios? Como é que chega essa criança, por vezes, até vocês? Olha, eu até não ia dizer pouco tempo, mas não faz tão pouco tempo, né, que a gente parou de fazer consultório. Mas já tem mais de 10 anos que a gente parou.
apesar de hoje eu voltei para assistência, né? A gente foi gestor há muito tempo, depois nós voltamos para assistência mesmo, né? A nível público, eu faço assistência ao recém-nascido em alojamento conjunto. E assim, o que é daquele tempo, tá? E para hoje, né? Hoje as crianças, elas são muito mais agressivas, elas são muito mais dispersas, né? E o pediatra, né, ele tem esse papel hoje, importante de, na sua consulta, ele tentar trazer essa criança para o convívio do seio familiar com as melhores práticas. Hoje, as crianças muitas vezes não respeitam pai e mãe, a gente tem um ordenamento disciplinar diferente do que era anteriormente. O limite é saudável, né? O limite na pronto, forma correta você é falou a saudável. palavra correta, o limite saudável. Eu acho que tem que haver e que a gente sabia muito bem dar isso lá atrás. Né? Eu tenho a minha mãe, ela dizia uma coisa assim interessante, porque a gente já tinha aquela educação mais rígida e tal, mas ela dizia assim, eu acho tão interessante quando eu vejo pessoas dizerem assim, esse menino de 5 anos, ou mesmo que seja maior de 10 anos, eu não posso ter controle sobre ele mais, né? E realmente nesse limite saudável, você tem o controle de tudo, de como você deve dar esses encaminhamentos. É isso, doutor. Para a gente estar se encerrando agora, já chegando nos minutos finais, mas eu gostaria já deixar de antemão nosso agradecimento aqui à sua presença e também pedir para o senhor fazer o convite aqui nessa câmera para quem está assistindo se fazer presente também e já saber mais a programação. Pronto, ainda dá tempo, né, para que o pediatra, os profissionais de saúde, eles se inscrevam no congresso. O congresso acontecerá, a sua abertura se dará na quinta-feira, dia 21, e acontecendo serão 2 dias até o dia 22, a sexta-feira. Ele está aberto, como eu disse, né, não só o pediatra, mas os outros profissionais de saúde. Vocês podem acessar o site da Sociedade Cearense de Pediatria, onde nós temos toda a programação e valores de inscrição. Tá, joia. Muito obrigada, doutor João, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pela grande oportunidade. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigado. E obrigada a você que esteve com a gente nesse mais um Papo Otimista e até o próximo.